seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, sem pecado concebida. E a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre convosco. Gente boa, com apreço, saúde e paz. Sejamos fortes na fé, alegres na esperança, fervorosos no zelo, ardentes na caridade, humildes e sempre dados à oração. Caminhemos juntos lado a lado na verdade e na justiça, permaneçamos em Cristo e façamos tudo o que Ele está nos dizendo. Estejamos em comunhão, participação e missão, progredindo sempre mais e mais a Deus, se santificando, se renovando e chegando sempre mais à perfeição. Sejamos puros de coração, sejamos misericordiosos, como o Senhor nosso Deus é misericordioso. Tenhamos todos os instrumentos das boas obras, como comenta São Bento na regra. Sejamos humildes, saibamos subir a escada dos graus da humildade, como comenta São Bento. Oremos. Ó Deus, que amais e restaurais a inocência, orientai para vós os corações dos vossos filhos e filhas, para que, renovados pelo vosso Espírito, sejamos firmes na fé e eficientes nas obras. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe Abraão com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tende piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que tu recebestes teus bens durante a vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo e tu és atormentado. E além disso, há o grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu:
Eles têm Moisés e os profetas que os escutam. O rico insistiu: não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: se não escutam a Moisés nem os profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, no Santo Evangelho de hoje, o nosso Senhor Jesus Cristo conta uma parábola aos fariseus. O que é uma parábola? Bem sabemos que é uma comparação indireta para que compreendamos os mistérios do reino de Deus. E hoje, nesta quinta-feira da segunda semana do tempo da Quaresma, o nosso Senhor Jesus Cristo conta a parábola do homem rico e do pobre Lázaro. Bem sabemos que é a única parábola que Jesus utiliza o nome próprio, Lázaro. O rico é somente rico, e Lázaro, o pobre Lázaro, tem o seu nome próprio. Qual é a pedagogia fundamental desta parábola do homem rico e do pobre Lázaro? A pedagogia fundamental desta parábola é a imortalidade da alma, que a alma vive para sempre. Quem faz a vontade de Deus vive eternamente em Deus. Mas o rico não fez a vontade de Deus. O rico se condenou a si próprio porque era orgulhoso. Ele não acolheu o pobre Lázaro, não deu nada para o pobre Lázaro e deixou o pobre Lázaro na porta. Mas vinham os cachorros lamber as feridas do pobre Lázaro. Qual é a lógica dos cachorros lambendo as feridas do pobre Lázaro? A lógica é que a imortalidade divina, a lógica é que a providência divina não abandona jamais. Deus ampara, guarda e fortalece em todos os momentos. O rico se condenou a si próprio por ser orgulhoso. Cuidado com o orgulho. Meditando esta parábola, todos os seres humanos que têm orgulho no coração se converta e mude de vida e vivam a humildade e estejam servindo e sejam servos e saibam lavar os pés uns dos outros. Vejamos, o rico andavam com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Se o rico fizesse as festas e chamasse os pobres, o rico tinha se salvado. O nome do rico era escrito no livro da vida, mas era orgulhoso, deixava o mal agir, se condenou a si próprio. E na realidade, em nosso cotidiano, vemos hoje tantas desigualdades, tantas indiferenças. Mas meditando esta parábola do homem rico e do pobre Lázaro, que todos os seres humanos se convertam e vamos lutar pela conversão de todas as pessoas.
para que as pessoas se convertam e sejam humildes. Meditando bem, se o rico fosse humilde, o rico teria o nome escrito no livro da vida. Mas o rico foi orgulhoso, o rico foi jogado no tanque de fogo, teve a segunda morte. E vemos as pessoas orgulhosas pelo mundo afora. Como é triste. Vamos orar pela conversão dessas pessoas, para que se converta e ajudem o próximo. Tantas pessoas que moram em condomínios luxuosos, que têm grandes fazendas, grandes bens, mas se vive a humildade, está em Deus, tem a vida eterna, que a vida eterna começa aqui, começa agora. Mas o ser humano que vive no orgulho é como esse rico aqui, que essas pessoas se convertam e mudem de vida e sejam humildes, que é a humildade, estar a serviço do próximo, lavando os pés uns dos outros. Porque se o rico lavasse os pés do pobre Lázaro, o rico seria servo, o rico teria o nome escrito no livro da vida. Mas era orgulhoso. O que aconteceu com o rico? Que primeiramente morreu o pobre Lázaro e foi levado para junto dos anjos. Os anjos levaram-no para junto de Abraão, como está escrito no Santo Evangelho. Junto de Abraão, porque Abraão o primeiro a ter fé, o primeiro a obedecer a Deus. Na linguagem do Apocalipse, o nome do pobre Lázaro foi escrito no livro da vida. Que vejamos desde quando ele estava sofrendo, mas Deus estava amparando, Deus estava consolando. Que vemos que vinham os cachorros lamber as suas feridas. E o pobre Lázaro morreu, e o nome foi escrito no livro da vida. E morreu também o rico, e o rico foi para o lugar de tormentos. Na linguagem do Apocalipse, o nome do rico não foi escrito no livro da vida, foi jogado no tanque de fogo. Se condenou a si próprio, porque era orgulhoso. Cuidado, gente boa, cuidado com o orgulho. Se convertam e sejam humildes. Sejamos humildes, sejamos puros de coração, estejamos lavando os pés uns dos outros. E o rico no lugar de tormentos. Na linguagem do Apocalipse, no tanque de fogo. Na lógica do Apocalipse, ele levantou os olhos e viu de longe Abraão com Lázaro, e o rico se arrependeu. O rico gritou: Pai Abraão, tende piedade de mim. E já não aguentava mais nas chamas de fogo. As chamas de fogo é o arrependimento, mas já era tarde demais. Que ele teria que ter acolhido o pobre Lázaro e lavado os pés do pobre Lázaro. Mas se arrependeu, era tarde demais. Por isso a conversão é agora. Temos que se converter agora, que viver a humildade. Sejamos humildes, estejamos lavando os pés uns dos outros. E vemos aqui, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, a conversa de Abraão com o rico no tanque de fogo, que o seu nome não foi escrito no livro da vida, se condenou a si próprio por ser orgulhoso. E o pobre Lázaro, na eternidade, na cidade de vida e de luz, e estava junto com Abraão. E vemos o rico se arrependeu conversando com Abraão,
e se lembrou até dos seus 5 irmãos, para mandar Lázaro avisar os seus 5 irmãos para não cair nesse lugar de tormento. Se não fosse o orgulho do rico, o rico não teria caído naquele lugar de tormento. Mas já era tarde demais. E Abraão fala que eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. A lógica é para viver a lei de Deus, para se converter e fazer a vontade de Deus, ter amor e caridade. E então continuou a conversa de Abraão com o rico. Vemos que o rico se arrependeu, já era tarde demais. Se ele fosse humilde, tivesse lavado os pés do pobre Lázaro, não teria acontecido isso. O nome dele era escrito no livro da vida, mas não teve amor e caridade, não acolheu o pobre Lázaro. O seu orgulho se condenou a si próprio. Por que o rico se condenou? Porque era orgulhoso, era mau, não tinha amor e caridade, desprezava os pobres. E na realidade, em nosso cotidiano, que todos os seres humanos se convertam e saibam lavar os pés uns dos outros, ajudar o próximo, ter amor e caridade. Que esta parábola, no Santo Evangelho de hoje, do homem rico e do pobre Lázaro, ajude todos nós a se converter, a ser humildes, e que todos nós estejamos lavando os pés uns nos outros. E cuidado com a dureza de coração, com o orgulho. Que o ser humano que tiver orgulho no coração se converta e mude de vida, e sejam humildes e estejam lavando os pés uns dos outros. Que Maria Imaculada, Rainha de Misericórdia, nossa medianeira, nossa advogada, a luz do nosso viver, a proteção de nossa vida, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos se convertam, que todos façam penitência e busquem verdadeiramente a Deus. Ó meu belo amor, ó minha dulcíssima esperança, Senhora medianeira e advogada nossa, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos os seres humanos se convertam, sejam humildes e na vossa proteção estejam lavando os pés uns dos outros. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Eu vos saúdo, ó Santíssima Virgem Maria, vós sois a esperança de toda a gente. Recebei a súplica de um pobre pecador que vos ama eternamente, vos honra e em vós põe toda a esperança de sua salvação. Que vós recebi a vida, pois que me restabeleceis na graça de vosso Filho. Sois o penhor certo de minha salvação. Rogo-vos, pois, que me liberteis do peso de meus pecados, que dissipeis as trevas de minha inteligência, que desterrais os afetos terrenos do meu coração e governais de tal sorte a minha vida, que eu possa, por vossa copiosa intercessão e debaixo de vossa proteção, chegar à felicidade eterna no paraíso. Amém. São José, rogai por nós. Salve ao guardião do Redentor e esposo da Virgem Maria. A vós Deus confiou o seu Filho. Em vós, Maria Imaculada, depositou a sua confiança. Convosco Cristo tornou-se homem. Ó bem-aventurado José, mostrai-nos, Pai, também para nós, e guiai-nos no caminho da vida. Alcançai-nos graça, misericórdia e coragem, e defendei-nos de todo mal. Amém.
A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ouvi, Senhor, a nossa oração e chegue até vós o nosso clamor. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Que pela copiosa intercessão da Santíssima Virgem Maria, de São José, de São João Paulo II, que o Senhor nosso Deus nos guarde e nos fortaleça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Façamos penitência, estejamos se convertendo e sejamos humildes, tenhamos amor e caridade e estejamos lavando os pés uns dos outros.